Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje temos o privilégio e a oportunidade de mais uma vez podermos prestar um culto racional a um Deus que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Sejam todos bem-vindos, aos nossos irmãos que nos assistem pela live, que Deus, através do Espírito Santo, possa falar aos nossos corações e que já nesta hora nós possamos estar entregando este culto a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Pai, nós te damos graças a Deus por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda irá fazer sobre cada um de nós, pois Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. E nesta noite nos alimente, Pai, com tudo aquilo que verdadeiramente vem do alto, que vem do alto céus, e que venha o Teu transbordar da Tua luz, da Tua paz, que excede todo entendimento, e que possa penetrar no mais íntimo e profundo do nosso coração, pois nós queremos, ó Pai, receber a semente da Tua palavra, para frutificarmos em Deus por todos os dias da nossa vida. Tu és o Deus que começou a boa obra e há de completá-la. Eu lhe peço, Espírito Santo, toma a minha vida nesta noite, seja no corpo, na alma e no espírito. Toma a minha mente, leva cativa diante do Teu santo trono, para que tudo que for falado e revelado seja verdadeiramente do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus eterno, aquele que dá vida e que tira a vida, aquele que enriquece e que empobrece, aquele que exalta e abate, aquele que já era, é e sempre será o mesmo. Eu lhe agradeço já pela vitória desta noite, lhe pedindo a bênção, a cura, a transformação sobre todo o seu rebanho, Pai, porque as Tuas ovelhas ouvem a Sua voz, conhecem a Sua voz e obedecem a Tua direção. E que assim seja, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja Deus, meus irmãos. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com a igreja nesta noite, abrindo a Sagrada Escritura no livro de Colossenses, no capítulo de número 3. O apóstolo Paulo escreveu esta carta à igreja em Colosso, dando a saudação, a graça de Deus a todos, mas exatamente no capítulo de número 3, ele faz uma instrução à igreja para uma vida santa, ou seja, a santificação, né? Ele nos ensina a forma e o modelo de que nós devemos seguir a Cristo, porque sem santificação ninguém verá a Deus. E na verdade a santificação é estarmos separados do mundo, né? E ligados em Deus, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Esta é a verdadeira santificação, é estarmos gastando a nossa vida aqui na terra com as coisas do alto, com as coisas de Deus, e recebendo do alto, porque se do alto céu não nos for dado, nós nada temos, e é para lá que nós voltaremos um dia. Eu queria com vocês ler Colossenses capítulo 3, apenas 3 versículos, começando do verso 2, e diz assim: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Amém. Louvado seja Deus.
Queridos, eu estava orando, nós estamos num período de consagração, um período gostoso, porque o período de consagração é aquele período que você tem uma dedicação maior a Deus, com oração, com jejum, com joelhos dobrados, levantando um clamor, né? E isto deve ser um hábito da igreja, né? Porque a igreja estabelecida por Deus na terra é o dever da igreja, né? Nós orarmos uns pelos outros, a igreja ligar na terra e o Senhor ligar nos céus, e a igreja desligar na terra e o Senhor também desligar nos céus. Porém, eu estava em comunhão com Deus e eu penso, e sei que você pensa também, porque nós somos seres humanos e nós pensamos sem parar, e eu vi que aquilo que a gente mais faz na vida, em primeiro lugar, é pensar. Nós não paramos de pensar. Você pensa quando você está parado, você pensa quando você está andando, você pensa quando você está alegre, você pensa quando você está triste, você pensa sobre as situações do mundo, você pensa sobre a sua vida, você pensa sobre a sua família, você pensa sobre o amanhã, você pensa sobre o passado, você pensa sobre o futuro. Nós pensamos, nós não paramos de pensar, e o nosso pensamento, ele define o nosso estilo de vida, justamente porque nós não conseguimos parar de pensar nem um minuto, e é este pensamento que está na nossa alma, nas nossas emoções, é que Deus nos deu o mais nobre e rico presente, que é o livre-arbítrio, para tomarmos as decisões certas para sermos abençoados. E quando Paulo diz à igreja em Colosso: pensai nas coisas que são de cima e nas que não são da terra, ele não está escrevendo uma carta a pessoas desinformadas, muito pelo contrário, ele está escrevendo uma carta, ele estava preso, né? Mas escrevendo uma carta para a igreja que já estava estabelecida. A igreja sou eu e sou você. Nós estamos aqui hoje fazendo essa live neste templo, né? Construído de tijolos, porém, isso aqui não é igreja, isso aqui é somente um barracão, é um lugar que o Senhor nos deu a oportunidade, consagramos a Deus para prestarmos culto a Ele, não é? A igreja somos nós, e a igreja, ela deve pensar nas coisas lá do alto, e não somente na terra. Mas pastor, mas isso é impossível. Não, queridos. A primeira coisa que nós somos espírito, e é o espírito que volta para Deus que o deu. É isso que nós somos, e é isso que nós temos. O resto fica aqui. O corpo fica, a alma morre, aí não há mais projeto, não há lembrança, porque imagina uma pessoa que passa por esta vida e tem um trauma muito grande, um ataque muito profundo, e já pensou ela passar a eternidade então com as lembranças, né? Salomão diz no livro de Eclesiastes capítulo 9, no verso 10, que tudo quanto Deus coloca na nossa mão, nós devemos fazer conforme as nossas forças, porque para o além onde nós vamos, que é o alto céus, lá não há mais projeto nem memória do que se passou, né? Porque ali existirá uma perfeição total. Ali nós estaremos vivendo na glória eterna do Pai, aonde nem a luz do sol existirá, porque a glória de Deus será suficientemente para iluminar toda a nova cidade, que é a cidade de Jerusalém. Agora aqui na terra, como seres humanos e pecadores que somos, nós temos a oportunidade de pensarmos em coisas do alto. O que é pensar em coisas do alto? É pensar em coisas que não têm preço.
Não existe um preço. Tudo na terra tem preço. Tudo se compra, paga, comercializa, mas as coisas de Deus não tem preço. Nós somos salvos pela graça divina. Então nós temos que pensar em coisas nobres. Nós temos que pensar em vidas e não em coisas. Nós temos que pensar em situações que não tem preço, que excede qualquer valor. Nós temos que pensar na nossa própria vida, porque é tudo que nós temos. Porque que inteligência, que sabedoria de Deus teria em nós se nós não vigiássemos a nossa própria vida e perdêssemos a nossa própria vida. Nós faríamos como Paulo disse, estaríamos dando golpes ao ar, se cansando, se fadigando e sem ter nenhum resultado. E por isso que Jesus diz: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Só existe um lugar, só existe uma fonte que nós somos descarregados, que nós somos ali alimentados pela paz que excede todo o entendimento, e essa fonte ela é Jesus, porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando nós pensamos, você está ouvindo essa mensagem agora e você já está pensando, não é? Por exemplo, às vezes, se eu abrisse hoje aqui a palavra de Deus na parábola do filho pródigo, talvez você já iria pensar imediatamente assim: puxa, o pastor vai pregar algo que eu já sei. O pastor vai falar do filho pródigo, aquele que saiu da casa do seu pai e depois acabou voltando para a casa do seu pai. Nós pensamos antes mesmo de acontecer a situação. Muitas vezes, queridos, nós deixamos de pensar para dentro de nós, porque pensar para dentro de nós é olhar para dentro de nós e não ficar preocupado com o que as pessoas pensam da gente. Nós temos uma única digital em quase 8 bilhões de pessoas em todo o planeta Terra. Então imagina que bênção, você saber que você é diferenciado, que você não precisa competir com ninguém, você só precisa viver a tua vida, porque ela é tua, Deus lhe entregou. Então que você viva pensando em coisas do alto, pensando para onde nós vamos. Qual é o seu maior projeto? O seu maior projeto é ser um empresário? O seu maior projeto é ser um juiz? Nós temos um maior projeto, e esse maior projeto Deus já alcançou para nós. É uma eternidade de glória, onde não haverá prantos, onde não haverá competição, onde não haverá choro, onde não haverá dores, porque a morte foi tragada pela vitória em Cristo Jesus. Mas, queridos, hoje eu quero intitular esse sermão com 2 palavras apenas: morte e vida. Você escolhe. Morte e vida. Jesus Cristo diz: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Eu quero trazer revelações para você do Espírito Santo, da parte de Deus, que o Senhor trouxe ao meu coração, que vai lhe trazer um entendimento tremendo. A oração, assim como nós sabemos que o que nós mais fazemos na vida é pensarmos. Você pensa muito mais do que trabalha, você pensa muito mais do que descansa, você pensa mais do que tudo que você fizer, acumular tudo que você fizer na vida, você ainda vai estar quilômetros, luz, anos à frente do seu pensamento, porque a gente não para de pensar, não é isso? Só que quando a gente começa a pensar nas coisas de Deus, e a gente pensa na oração do Pai Nosso, e vocês lembram quando Jesus Cristo se fez carne, o Verbo habitou entre nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos mostrou
a humildade, Ele nos mostrou o amor, e Ele veio e fez um resgate, e Ele deixou um modelo de oração, que é a oração do Pai Nosso. Agora, Jesus ele teve muitos problemas aqui, mas a dor maior que Jesus sofreu aqui, sabe por quê, irmãos? Foi pela hipocrisia. Não foi a coroa de espinho que estava sobre ele, não foi as suas mãos perfuradas, não foi os seus pés perfurados, porque nos seus últimos momentos ele disse a Deus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E realmente, nós não sabemos o que nós fazemos. Como você pensa, eu quero chamar a tua atenção para a oração modelo, que é do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora, com toda nobreza de caráter, com toda sinceridade para você, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, porque o pão é Jesus, é o pão vivo que desceu do céu. É a vontade de Deus que está sendo feita para a sua vida? Ou você ainda está na vaidade das tuas vontades? Porque a pior mentira é aquela que a gente mente para a gente mesmo. O diabo, o enganador, o adversário, ele é o pai da mentira. Nós servimos o Pai da verdade, por isso que ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então a verdade nos liberta de nós. É tão maravilhosa, porque a Bíblia diz assim, na oração modelo: Pai, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas ofensas, como eu tenho perdoado os pecados dos outros, como eu tenho perdoado as ofensas dos outros. Nós estamos fazendo uma afirmação. Você não está dizendo assim para Deus: Deus, eu vou perdoar. Não, você já está dizendo: Pai, me perdoa, porque eu tenho perdoado. Agora, é essa a tua história de vida? E aí nós descobrimos no âmago da nossa vida que você talvez pode achar uma coisa de maluco, porque ser cristão é coisa doida mesmo, gente. É andar na contramão do mundo, e só consegue servir a Deus, nós só conseguimos obedecer a Deus quando nós morremos. Ninguém consegue servir a Deus se não morrer para Ele mesmo. Enquanto nós não morrermos para nós, o nosso eu não morrer, infelizmente nós não conseguimos servir a Deus, queridos. Então, já que tudo que a gente pense nisso, porque o primeiro passo é nós que damos. Então, é tão doido as coisas de Deus, que para você viver, você primeiro tem que morrer. Para você ser exaltado, você tem que ser humilhado. Para você ser rico, você tem que ser pobre. O Deus Todo-Poderoso nos deu o norte, o exemplo, Jesus Cristo. Ele se esvaziou de si mesmo, desceu do alto céus, no terceiro céu, nasceu no ventre de Maria, nasceu em forma humana, andou como nós e foi o único que não cometeu pecado, e ele nos mostrou a forma. Nicodemos, que era um dos fariseus, chefe dos fariseus, ele teve uma coragem, aquela coragem que o mundo tem, que é uma coragem de sair escondido, esconder das pessoas a verdade, e ir lá direto para Jesus e falar para Jesus: Jesus, o que o Senhor tem de diferente? Porque o Senhor não prega uma religião, o Senhor só fala de amor, o Senhor é amor, e não é possível as coisas que acontecem, os milagres que acontecem, se Deus não estiver contigo.
E quando ele termina de falar, Jesus diz para ele: Nicodemos, é necessário você morrer e nascer de novo. E queridos, se nós não morrermos para nós mesmos, nós não nascemos de novo, nós não conseguimos viver com Deus e obedecer a Deus. A nossa vida espiritual, ela anda paralelamente com a nossa vida natural. Nós nascemos, andamos, vivemos e morremos, naturalmente é isso. Agora, espiritualmente, nós nascemos e nós nunca mais morreremos, porque a graça maravilhosa de Deus nos alcançou, e Ele venceu a nossa morte. Ele conseguiu que nós não podemos mais morrer. Então você que escolhe se você quer a morte ou se você quer a vida, porque espírito não morre, gente, compreenda isso. Espírito não morre, espírito é eterno, e nós nascemos para viver eternamente. Então, do início, isso aqui é somente o início, porque o homem, ele tem planos, mas Deus, ele tem um propósito, que é a nossa salvação. E esse um propósito é o primeiro de milhares e milhares e milhares, porque quando o nosso último inimigo, que é a morte, for vencida, a morte será tragada pela vitória. Então nós viveremos em glória para o Senhor. Agora, aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano, aí começa a festa. As bodas do Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Nós estaremos de fato aliançados, casados com o cabeça da igreja, porque ele levou a noiva. E por isso, queridos, pense nisso. Como a gente vai morrendo, a nossa vida está sendo gasta. Quantos anos você já tem? Tem pessoas que falam assim: pastor, você está novo, com quase 50, estou novo, né? Bom, eu sei que eu vou viver menos do que eu já vivi com 50. Não é brincadeira não. Quantos anos você está? Agora, sabe o que é assustador? É assustador saber que um jovem de 18 anos, que tem a vida pela frente, ele pode dormir hoje e não acordar amanhã. Então, nós sabemos que nós vamos morrer, só que nós precisamos saber que nós temos que morrer para o nosso eu, para poder viver eternamente com o Senhor. Se você morrer para você, você consegue servir a Deus. Se você morrer para você, você consegue ser munição nas mãos do Senhor. Você consegue fazer aquilo que um dia seria impossível para você fazer. Por quê? Porque o impossível dos homens é totalmente possível para o Senhor. No Evangelho de João, capítulo 10, no verso 10, o próprio Jesus anuncia aquele versículo que todo mundo sabe: o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Todo mundo sabe, 3 coisas. Deus é trino, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós fomos formados corpo, alma e espírito. 3. Agora eu quero lhe enviar uma mensagem do Senhor. Ele diz: vinde a mim. Agora não é 3, é só você. Não é você, teu pai, tua mãe, tua mulher, teus filhos. Agora é um. Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Agora é a tua digital. Ele: vinde a mim. O diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Eu vim para dar vida, não a morte, e vida em abundância. Agora eu quero lhe contar um segredo.
Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O diabo veio para matar, não veio? Como é que ele pode matar alguém que já está morto? Que já morreu para o mundo? Espírito não morre. O diabo não pode te matar. Jesus, ele colocou o diabo debaixo dos nossos pés. O diabo veio para roubar. Como é que ele vai te roubar se é Deus que te guarda? Em vão vigia o sentinela se Deus não guardar a casa. Não tem como você ser roubado. O diabo veio para destruir. Como que ele veio para destruir? Se você está morto, vai destruir o que na tua vida? Se quem edifica a tua vida é o Senhor. Em vão vigia o construtor também, vigia o sentinela se Deus não guardar a casa. Em vão trabalha o construtor se Deus não trabalhar por ele. Então é Deus que faz todas essas coisas. Mas quando eu falo nessa situação de você morrer para o teu eu, é porque quando você morre para o teu eu, você não pensa mais nas coisas do mundo. Agora vamos falando isso paralelamente na vida para você entender. Morto pensa? Não pensa. Nós estamos vivos, nós pensamos. Então nós temos a oportunidade de pensarmos e refletirmos sobre essa palavra e sobre essa vida. Morto tem tempo para perdoar os pecados dos outros? Ou perdoar dos outros, pedir perdão dos seus pecados? Só Deus que perdoa pecados, né, irmãos? Morto tem. Morto tem tempo para ficar fazendo fofoca. Morto tem tempo para ficar cuidando da vida dos outros. Morto tem sentimento. Por isso, queridos, que Deus fala que o homem de Deus, ele não vive por sentimentos. O homem de Deus vive por fé. Não adianta o mundo falar o contrário. Não adianta. Ou nós andamos por fé. Fé, ela é certeza, ela é a convicção. Ou nós vamos andar nos sentimentos. E se você andar e ser movido pelos sentimentos, você não morreu. Você está vivo, a tua carne está viva, a tua carne está acesa. E você tem que matar a tua carne. Essa não é a parte de Deus. A parte de Deus é te ajudar. Por isso que ele veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, nos deu a vida eterna, subiu aos céus, enviou sobre nós o Espírito Santo Consolador, que está hoje aqui nos abençoando e nos ajudando nesta obra, porque a partir da vida, para que você pense, talvez você possa pensar o seguinte: fala, pastor, isso é muito difícil o que o senhor está falando. Queridos, raciocine, pense. A vida do início ao fim, a gente não nasce e vai morrendo. A nossa vida espiritual também é assim. Nós vamos morrendo a cada dia. Não é da noite para o dia que a gente morre. Aquele que começou a boa obra há de completá-la. Quem começou a boa obra em nós? Jesus Cristo. E é Ele que há de completá-la. Então você tem que deixar Jesus ir completando. Então você tem que ir se rendendo a Jesus, seguindo a direção de Cristo, olhando para a palavra dele, andando no amor, andando na paz e andando na luz, porque ele é a luz do mundo. E nós temos a promessa que todo aquele que andar na luz de Cristo jamais andará nas trevas, porque ele é a luz que nos conduz. Agora olha que bênção, verso 3, Colossenses 3:3: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olha a carta de Paulo para a igreja: igreja, vocês já estão mortos, e a vida de vocês agora estão escondidas, estão guardadas, estão protegidas em Cristo, em Deus. Porque em Cristo Ele
levou cativo todo o cativeiro diante do Senhor, e Ele nos libertou. Então, olha que situação maravilhosa. Vocês já estão mortos e a vossa vida está guardada, a vossa vida está protegida. Agora vamos pensar de novo. 2 anos de pandemia, nós estamos aqui vivos. Quantos atletas já foram? Quantos homens milionários já foram? Quantos jovens já foram? Deus não faz acepção de pessoas, e nós ainda estamos aqui. 1000 caíram ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não fomos atingidos. Por quê? Porque aquele que começou uma boa obra há de completá-la. Deus, Ele é fiel. Deus não mente, a palavra dele é eterna. Pode passar os céus e a terra, porém a palavra de Deus não passará. Deus não é homem para que minta, mas é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Por isso que é um desafio viver. Viver não é para fraco não, gente. Viver é para forte. Por isso que o apóstolo Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Se você não viver em Cristo, porque Cristo é a vida, você é fraco. Uma pessoa fraca, ela vive por sentimento, ela acredita no mundo, ela acredita nas vaidades, e o mundo passa rápido, a vida passa rápido, é trem bala e vapt-vupt. A hora que você acorda, você fala: e agora? Não dá tempo. Mas eu quero dar uma resposta de Deus para você. Deus é Kairos, Ele é o Senhor do tempo. O tempo para Ele, tanto o presente, o passado e o futuro, é a mesma coisa para Ele. Dá tempo. O ladrão da cruz, nos últimos minutos, ele aceitou esse tempo. Ele disse: Senhor, quando estiveres no paraíso, lembra-te de mim. Eu estou morrendo aqui nessa cruz, mas eu quero morrer para mim mesmo. Me perdoe. Aí Jesus disse: hoje ainda estarás comigo no paraíso, meu filho. Aleluia, glória a Deus, né? É isso aí que é uma bênção da gente poder estar com o Senhor. Verso 4 diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, vou repetir, quando Cristo, que é a nossa vida, porque não existe vida sem Cristo. Evangelho de João 15:5: eu sou a videira, vós os ramos, sem mim nada podeis fazer. Pronto. Nenezinho de colo no seio da sua mãe, não sabe falar, sendo amamentado. Se ele não estiver ali sugando o leite, ele não sobrevive, ele não cresce, ele não vai viver. Se nós não estivermos enraizados ali como ramos na videira verdadeira, nós não sobrevivemos, porque nós não conseguimos morrer para o nosso eu. E se nós não morremos para o nosso eu, nós não vivemos, nós somente existimos. E me desculpe porque é pesada a expressão. Um animal, ele só existe. O animal tem alma, mas não tem um espírito. Tem pessoas que só existem, gente, mas não vivem. Chegou a hora de viver. Você vai esperar para viver quando? Morra para viver. Morra para você viver. Pastor, mas é uma coisa de doido mesmo, né? O mesmo Paulo que escreveu a carta para a igreja em Colosso, ele escreve também para a igreja em Roma, em Romanos capítulo 12, no verso 2, ele diz o seguinte, preste atenção nesse versículo, Romanos 12, 2, como nós estamos falando do pensamento: e não sede conformados com este mundo. Sinal de que você morreu para o mundo é que você não está conformado com o mundo. Começa a captar, para você ver que a vida com Deus não é fardo nem peso. Agora, se você já acostumou, não, a vida é assim mesmo, a vida é só tristeza, aqui embaixo é só trevas, é só isso, só aquilo. Não, a vida não é o que a gente vive externamente.
A vida genuína é que a gente vive por dentro, gente. Entendeu? A gente acha que a vida é o que a gente vê, aquilo que é externo. A vida é por dentro, inclusive aqui na terra. Porque se você está em paz com você, se você tem a luz do Senhor dentro de você, queridos, não tem problema que vai te atingir, porque agindo Deus, quem impedirá? A Bíblia diz que nós estamos guardados em Cristo. Aí Paulo, ele diz: não vos conformeis com esse século. Eu sou inconformado com famílias destruídas. Eu sou inconformado de pessoas que acham que tem que destruir, que é vontade de Deus destruir famílias para construir outras famílias e de várias modalidades. Eu sou inconformado com isso. Eu sou inconformado com, em pleno século 21, as pessoas evoluírem tanto na ciência, mas não evoluírem no amor. Eu sou inconformado das pessoas trocarem pessoas por coisas. Eu sou inconformado dos filhos que amaldiçoam seus pais. Eu sou inconformado dos pais que tiram a ira dos seus filhos. Eu sou inconformado com essas coisas. Eu não me conformei com isso e nunca vou me conformar, porque eu não sou deste mundo. Então isso é o primeiro sinal que você precisa ter esse entendimento. Não se conforme. Não se conforme. Aí diz, ele continua: mas sede transformados pela renovação da vossa mente, do teu entendimento, do teu pensamento. Queridos, muita coisa que nós somos e que nós vivemos é o que nós estamos pensando. Esses 2 anos de pandemia trouxe tanta alucinação, as pessoas pensaram tanto em medo de morrer e pânico, que hoje uma pessoa, se chegar num ortopedista com um problema no dedinho do pé, o ortopedista vai olhar para ela e falar assim: você está com depressão. Está dando para entender? O negócio está seríssimo demais, porque a opressão, ela vem, o mundo vem para oprimir é te apertar em todas as situações. É na área financeira, é na área familiar, é na área sentimental. Ele vai te apertando para te travar, para te bloquear, e você ser tomado pela depressão. E olha que incrível, a pessoa aceita a depressão, aceita a tristeza, mas não aceita morrer para o seu eu. E ela aceita conviver com aquela tristeza. Eu sou triste mesmo, porque isso, porque aquilo, não tem jeito para mim, eu sou coitadinho. Coitadinho é o diabo, coitadinho é quem não vai morar no céu. O diabo não pode te matar mais, não pode te roubar, não pode te destruir, porque nós já estamos mortos, nós já vivemos com Cristo Jesus. Nós estamos no processo. Aqui ninguém é perfeito. Até o último dia da nossa vida nós vamos pecar, queridos. Só que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então é aí que é o chique da história. É combater o bom combate, é não parar. Como você não para de pensar, não pare de pensar nas coisas boas, não pare de pensar nas coisas dos céus, não pare de pensar na família, não pare de pensar nas vidas, e principalmente na tua. Porque se você não viver, você não consegue levar a vida para outras pessoas. Ninguém consegue dar aquilo que não tem para outras pessoas. Se você tem amor, você consegue distribuir amor. Se você tem paz, você consegue distribuir a paz. Se você tem a luz de Deus, você consegue ser a luz de Deus. Se você tem esse sabor, você consegue ser o sal da terra. Agora, se você não tem nada para dar, é porque você está muito vivo para o seu eu. E sabe qual que é o eu? O nosso eu, ele é pequenininho. A vida é um sopro. E eis que façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança.
Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Santíssima Trindade se reúne nos céus e resolve fazer o melhor nele. Na verdade, tudo foi criado, tudo, inclusive o mundo, para que nós pudéssemos habitar aqui. A Bíblia diz em Éfeso, que antes de tudo, antes dos alicerces do mundo, antes da fundação do mundo, nós já existíamos dentro do coração de Deus. E é por isso que quando Deus formou o homem do barro, Ele soprou de dentro dele o pneuma, o vento, o ar, o fôlego da vida, e nos fez alma vivente, para que nós pudéssemos viver e viver eternamente. Mas esse pecado entrou no mundo. Mas Jesus, Ele venceu o mundo. Ele transformou a nossa sorte. Você estava morto e agora vive. Agora eu vou te falar da palavra do filho pródigo. O filho pródigo estava lá, sem ninguém no mundo, achando que tinha amigo, que tinha isso, que tinha aquilo, que aquilo. Nós não temos nada nesse mundo, gente. Eu vou além. Sabe quando a pessoa está num deserto ali e tão sedento que ele tem uma miragem? O mundo é exatamente isso. O mundo é uma miragem. Da noite para o dia desaparece. Da noite para o dia acontece. E sabe por quê? Porque Deus, Ele é o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, e Ele controla todas as coisas. Deus não perdeu o controle de nada, absolutamente nada. Só está se cumprindo exatamente o que Ele deixou declarado, escrito para a gente. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver como o mundo está vivendo exatamente sobre o controle de Deus, sobre exatamente tudo o que Deus falou que o mundo viveria. Mas aí nós chegamos nessa parte aqui, né? No verso 4: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Olha, Deus já se manifestou antes de nós nascermos, há mais de 2000 anos. Ele se manifestou em glória e nos salvou. Então nós nascemos no pecado, porém temos a oportunidade de recebermos a graça e morrer para nós mesmos e vivermos para Ele. Só que quando Paulo está dizendo para a igreja em Roma que nós devemos renovar a nossa mente, não ficar pensando e nem se conformando com as coisas do mundo, também tem um propósito. Porque todo pensamento, ele pode te levar a um propósito. Escuta isso, Salomão, ele disse assim: olha, as aves podem até rodear a sua cabeça, mas não deixe que ela faça um ninho. Então, pensamento vem e vai, pensamentos ruins, pensamentos bons. Então você joga fora o que é ruim e retém o que é bom, porque se daqui cair aqui, aí você vai para a prática. Então aqui controla. Por que Jesus controla a igreja? Porque Ele é o cabeça, e é o teu entendimento que vai controlar a tua vida. Você não pode deixar a tua falta de sabedoria, as tuas vaidades, as tuas ambições, os teus mínimos, deixar cair no coração, porque senão você vai praticar eles, e aí você vai ser presa fácil nesse mundo. Agora, se você renovar a sua mente, você não vai praticar a tua vontade, você vai praticar a vontade de Deus. Então você não é mais fraco, porque o maior daquele que está no mundo é o que está em nós. Agora, qual que é o resultado? Pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis 3 coisas: a boa e perfeita vontade de Deus. Nós queremos experimentar a nossa boa vontade.
Nós queremos experimentar a nossa perfeita vontade. Quantas pessoas tiveram algum sonho na vida que disseram assim: eu quero ser um médico, entrou numa faculdade, se formou, e quando ele chegou lá no ápice, ele falou: não era isso. E ele entrou em outra faculdade. Porque o homem pode fazer planos, mas o realizar vem de Deus. Deus tem um propósito. O homem tem planos, Deus tem um propósito. E esse primeiro propósito é a nossa salvação, para que nós vivamos infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos em Deus. Por isso que ele deixa claro que é para nós experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Deus é Jesus, Jesus é Deus, Deus é Espírito Santo é Deus. Evangelho de João diz assim: no princípio era o Verbo, no princípio era Jesus, e o Verbo era Deus, o Verbo era Jesus, e o Verbo estava com Deus, e desde o princípio não há uma separação. Mas olha só que interessante, esse Deus Todo-Poderoso, a vontade dele é que nenhum de nós se perca. Jesus, ele disse assim: de todas as ovelhas que o Pai me deu, eu não perderei nenhuma delas. Só ele que venceu o mundo. Ovelha obedece. Ovelha, ela faz bé na alegria, na tristeza, com fome, sem fome, em toda a situação. Então a nossa vida, ela tem que gritar, mas gritar alto por dentro. Nós gritamos por fora. Nós gritamos por fora para tentar ser acudidos de alguma forma pelos homens. Deus, ele já sabe o que você vai pedir para ele antes mesmo das palavras saírem da sua boca. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É como uma espada de dois gumes, que divide alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir e entender todos os intentos do nosso coração. Então ele já sabe exatamente tudo aquilo que nós vamos pedir. Por isso, queridos, quando nós olhamos aqui que Cristo quer a nossa vida se manifestar, nós vamos ter mais uma manifestação de Cristo. A primeira já foi, a segunda é a segunda ressurreição e a vinda de Cristo Jesus, que vai nos buscar. Então, hoje eu estou sem relógio, mas o relógio não para. Tudo para, mas o tempo não para. Não desperdice tempo. Não gaste sua vida morrendo. Gaste a sua vida vivendo. Porque agora nós vivemos para Cristo. Morremos para o mundo e vivemos para Cristo. A morte será somente uma passagem para vivermos o melhor de Deus na nossa vida. Entendeu? Então, tenha paz enquanto há oportunidade. Perdoe enquanto você tem oportunidade. Se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus. Porque todo aquele que for humilhado será exaltado. Tudo aquilo que o homem plantar, ele colherá. Queridos, o mundo é uma parede de borracha. Você joga e volta. E você sabia que se você não fizer nada, você está plantando? Você está plantando nada. A colheita do nada é pior do que a colheita daqueles que plantam
mas ainda tem algumas perdas pelas pragas do plantio. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Não tende depressão, não tende tristeza, tende bom ânimo em mim. Então, se você tentar achar o bom ânimo aqui na terra, você vai viver frustrado, porque muitos já alcançaram. Salomão, ele foi o homem mais sábio e o homem mais rico que existiu. A Bíblia diz que nem antes dele nem depois dele existirá um outro semelhante. E ele conta no livro de Eclesiastes que tudo que os olhos dele desejou, ele fez. Ele queria mulher, ele teve 1000. Ele queria beber, ele se embriagava. Ele queria construir, ele construía templos maravilhosos. Ele queria destruir, ele destruía. Tudo o que os olhos dele desejou, ele fez. Aí ele chegou no final, o homem mais sábio. Aí ele parou para pensar. Ele estava totalmente depressivo, porque dentre 1000 mulheres, ele só amava uma, a Sulamita. Dentro de tudo que o mundo tinha na mão dele, porque ele era Deus na terra, não supriu o vazio. Por isso que ele disse: vaidade de vaidades, vazio de vazios. E por isso que ele falou: assuma. O final de tudo, a importância é o seguinte: teme a Deus, obedeça a Deus e vai seguindo. Queridos, nós estamos morrendo. Só que se a gente não morrer para o mundo, se a gente não morrer para o nosso eu, é impossível obedecer a Deus. Será impossível a gente honrar a oração do Pai Nosso. Quanto mais planos e projetos que a gente tem para a nossa vida. Amém? Eu queria deixar esse desafio para você nessa noite: morte e vida. Até porque nós estamos vivendo um período triste, né? De muita gente abatida, muita gente morrendo, e não só de Covid, né? É um tempo muito difícil, é o início das dores que a Bíblia chama, e para que já o mundo esteja preparado para aquilo que vai acontecer. Mas nós que morremos para o mundo e vivemos para Deus, nós já estamos preparados, não para o que vai acontecer no mundo, mas para a volta de Jesus Cristo, para nos levarmos para o reino de Deus. Por isso ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não pense no amanhã, não sofra por antecipação. Morto não sofre, morto não fica agoniado, angustiado. Amém? Você que pode, você que crê que essa palavra é vinda dos céus, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero fazer uma oração de intercessão nesta hora, para que Deus, Ele venha operar em nós verdadeiramente a desconstrução de todo o mal que nós absorvemos, de tudo aquilo que foi construído erroneamente nas nossas vidas e precisa ser desconstruído, para que nós venhamos a morrer e nascer de novo, para que nós venhamos a começar a aprender novamente o que é a vida, e o que é a vida abundante, e o que é a vida com Cristo. Senhor nosso Deus, somente o Teu Espírito Santo é capaz de convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Nesta noite, Pai, nós recebemos a Tua mensagem e sabemos que Tu és a ressurreição e a vida. Senhor, nada pode te deter, a morte não pode te deter, não existe absolutamente nada neste mundo que pode contigo. E por isso, Pai, nós nos rendemos a Ti, nos rendemos em amor, assim como o Senhor desceu dos céus em amor e veio nos salvar e nos dando a sua maravilhosa graça. Nos ajuda a morrer a cada dia, Pai, para os nossos próprios desejos, principalmente, Senhor, para os desejos
malignos, pelas concupiscências da carne, pelas concupiscências dos olhos, para que cada dia mais nós venhamos ser santificados por Ti, porque a Tua presença em nós nos santifica, e a cada dia vai nos separando deste mundo. Por isso, Pai, toma a cada vida do alto da cabeça à planta dos pés, e sopra desse Teu Espírito curador. Cura, Senhor, cura a enfermidade, cura toda a depressão, cura, Senhor, tudo aquilo que precisa ser curado, e transforma, Pai, porque Tu és um Deus que tem todo o poder nas Tuas mãos. Até mesmo Lázaro, morto de 4 dias, o Senhor, com apenas uma palavra, o Senhor trouxe ele para fora, diante do mundo já vivente. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, nos traz para dentro, não para fora, Pai. Nos traz para dentro de nós, porque é por dentro de nós que o Senhor habita. A nossa vida é por dentro e não por fora. E resplandeça a Tua luz, trabalhando, nos curando e nos transformando e nos santificando, como a igreja deve ser aperfeiçoada por aquele que é o nosso construtor, que está edificando esse edifício. E eu lhe peço também, Senhor, nesta noite, a cura por enfermidades, seja câncer, seja doenças malignas, pessoas que estão desenganadas pelos médicos. Nós declaramos a cura no nome de Jesus, porque a cura não vem do homem, a cura não vem do médico, o milagre da cura vem de Jesus, vem de uma única fonte. Que você receba essa fonte hoje transbordante, que você seja curado. Se você precisa de cura na sua mente, se você precisa de saúde emocional, receba a saúde hoje, fortaleza do Senhor, alimento poderoso que seja tutano para os seus ossos, e esses pensamentos vão cair por terra em nome de Jesus. Você, na autoridade do Senhor, você vai conseguir renovar esses teus pensamentos, e novos pensamentos, novos planos, novos sonhos, nova força, novo regozijo, novo sorrir, nova esperança, nova alegria chegará dentro do teu coração. Porque o Senhor é um Deus que faz aquilo que o homem não pode fazer. Por isso, Pai, nós nos entregamos nas Tuas mãos, porque morremos para este mundo, mas nascemos para Ti. Por isso, Pai, cuida de cada um de nós, guarda-nos, Pai, porque sabemos que nós estamos guardados e sabemos que estamos sendo trabalhados por Ti, e que nesta noite, Pai, o Senhor mude a história de vida de muitas famílias que estão recebendo essa palavra, que muitas famílias que posteriormente vão acessar essa live e vão ter a oportunidade de receber a palavra de vida, pois aqui nós não estamos lançando uma palavra de ânimo, nem uma palavra de conforto, pois a Tua palavra, ela lança vida, a Tua palavra, ela dá vida, a Tua palavra é vida. Aleluia, glória a Deus. Eu lhe peço a bênção no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos dar a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja hoje para todos sempre. Vão em paz. A igreja que está online, fique em paz. E domingo que vem nós estaremos aqui às 19h30, se Deus permitir, para louvarmos e adorarmos esse Deus de amor, um amor que chega a nos constranger de tantas bênçãos que Ele tem feito a cada dia. Um grande beijo a todos, um ótimo final de semana. Amém.